Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como é que foi meu segundo semestre de gravidez. Sim, o quarto, o quinto e o sexto mês de gravidez. Vamos conferir? Bom, gente, eu havia comentado com vocês que nos 3 primeiros meses, nossa, eu tava muito light, né? Eu só queria saber de salada com bastante limão, assim, bem temperada, coisinha bem azeda. Isso, na verdade, durou até do 3º pro 4º mês. No 4º mês... gente do céu, se eu visse um bolo de chocolate de qualquer sabor que existisse na face da terra, eu comia. Eu tava desesperada. Na verdade, gente, eu estou desesperada por doces até agora. Todo dia eu tenho que comer doce. E é muito doce, gente. É doce, doce. É doce tipo de... quando a gente tá na TPM, sabe? Não é um docinho básico. Por quê? Porque aquela sensação que eu tinha de azia, sabe? Aquela coisinha que eu tinha... Porque, como eu falei pra vocês, eu não vomitei. Não vomitei nenhuma hora, nunca na minha gravidez. Mas, sim, eu tive aquela sensação de azia, assim... Isso sumiu, todo o desconforto sumiu. Só o sono que, né, gente, eu sempre fui uma pessoa que ama dormir, então na verdade o sono não foi embora. Nesse mês, gente, do 4º pro 5º mês, aconteceu uma coisa muito séria. Na verdade, eu comecei a ter muita crise de rinite. Eu tenho rinite, isso é normal, faz parte da minha vida, eu convivo com isso desde que eu sou pequena. Mas do 4º pro 5º mês, eu tive crises horríveis de rinite, de falta de ar, de não conseguir respirar mesmo, não tinha nada que me fizesse destrancar o nariz, a não ser Neosoro, que é como Sorine, né, adulto, que é proibido pra grávidas. Mas eu não podia fazer nada, gente, porque era o único jeito que eu podia respirar era usando eles. E é totalmente proibido pra grávida. Eu tentei soro fisiológico, não adiantava porcaria nenhuma. Tentei Sorine infantil, tentei todas as alternativas que as pessoas dão, assim, pra tentar burlar o nariz trancado. E nada resolvia, eu só sofria. E eu tinha muita preocupação mesmo, gente, porque eu não queria usar nenhum tipo de remédio na minha gravidez, nenhum, sabe? Mas o Sorine era uma coisa que, né, o soro adulto, né, era uma coisa que eu não conseguia me desvencilhar. Eu comecei a perceber, mas isso eu já tinha percebido um pouco antes, que quando eu deitava, de vez em quando eu sentia uma palpitação, sabe? Isso é normal em grávida, o coração começar a bater mais forte. Mas eu já começava a associar com o Neosoro, pensando, meu, eu tô acelerando demais o meu coração por causa do Neosoro. Fiquei bem preocupada com questão, né, com isso. Falei com a minha médica e ela falou, olha, na próxima consulta a gente tenta trocar esse remédio que você está usando. Eu tive crise forte de rinite por umas 3 semanas e depois de umas 2 semanas eu tinha consulta com ela. Quando eu cheguei pra me consultar com ela, eu já tava super melhor da rinite. Porque aí, o que eu fui fazendo? Eu fui misturando um pouco de Neosoro com soro fisiológico. Eu misturava uma gota de Neosoro com 2 de soro fisiológico. E usando assim. Até uma hora que meu organismo, minha imunidade, alguma coisa... foi controlada e eu consegui parar de usar o Neosoro. E eu comecei a usar o Sorine H, que foi um dos remédios que ela me indicou. Eu usava esse Sorine H, ele não adiantava nada na hora, mas depois ele dava uma aliviada. Fui passando, quando chegou na consulta com ela, umas 2 semanas depois, eu já tava super bem, gente, não usava nem mais Neosoro nem nada, não usei, graças a Deus, até o final, né, até onde eu tô na gravidez, eu não usei mais o Sorine, não usei mais nenhum remédio pra destrancar o nariz. Isso não quer dizer, gente, que meu nariz não tranca, ele tranca, mas não foi aquela crise que foi aquelas 3 semanas, que é terrível, quem tem rinite sabe, e grávida com rinite é horrível, porque a gente não pode usar nada. Lá pela 16ª semana, todo mundo já começou a me perguntar, a barriga começou a mexer, o bebê começou a mexer, você tá sentindo a barriga? E eu não tava sentindo nada. Como eu falei pra vocês, a minha barriga, ela é, graças a Deus, geneticamente muito firme, assim, tem um músculo muito forte. Mas lá pela 18ª, 19ª semana, eu tive uma briga bem feia com o Bruno, a gente brigou mesmo. Mas eu não sei o que ele tava fazendo, só sei que eu voltei a pé pra casa. E a minha cidade é só morro, então eu fui subindo, na 18ª, 19ª semana, eu fui subindo com a minha barriguinha de grávida, bem pequenininha ainda na época, fui subindo o morro. Quando cheguei em casa, ele veio atrás de mim pra conversar, a minha barriga mexeu, assim. Eu, ai meu Deus do céu, a minha barriga tá mexendo. Foi a primeira vez, de maneira trágica, mas que eu realmente senti a minha barriga mexer. E desde então, gente, não parou. Pra mim, a barriga se mexendo, o neném se mexendo e você sentir é a coisa mais gostosa. Eu
amo sentir o bebê mexer. Às vezes até dói, sabe? Mas eu penso, ai, é muito bom. E nesse começo é meio que uma lutinha mesmo, ele tá meio que te chutando, assim. São movimentos que você consegue sentir, assim, bem como socos e chutes. E vai mudando ao decorrer, né, do tempo, esses chutes, porque o bebê começa a ter pouco espaço, vai mudando essa sensação de movimentação na barriga, mas sempre é gostoso. No final do 4º mês, pro começo do 5º mês, foi aí que a minha barriga realmente começou a aparecer, começou a dar pra ver que eu tava grávida. Porque antes, gente, era só como se fosse uma bordinha de catupiry, sabe? Uma pancinha basiquinha. Não mostrava nada. Mas aí começou a aparecer e eu comecei a sentir mais confortável. Porque antes, você simplesmente tá grávida, mas ninguém percebe que você tá grávida, ninguém te trata como grávida, e você tá passando mal como grávida e acabou, é só isso. Mas aí mostrando a barriguinha é gostosinho, porque aí as pessoas já começam a ficar te olhando meio, será que ela tá grávida? O que será que é? Ainda ninguém tinha coragem de falar, meu, você tá grávida, como agora, né, que todo mundo tem coragem. Mas as pessoas já tinham assim uma ideia, já ficavam meio me olhando, ai, que barriguinha diferente, será que é gravidez ou engordou um pouquinho, sabe? Com 20 semanas, no dia 23 de fevereiro, eu fiz um ultrassom e aí a médica deu certeza que era um menino. E aí começou a confusão, gente, porque eu e meu marido, a gente queria um nome, tipo assim, eu tinha uma lista de nomes e eu não queria nenhum da lista dele. Eu tinha minha lista de nomes e ele não queria nenhum nome da minha lista. Ou seja, por que muita gente me pergunta, ai, mas qual é o nome do bebê de vocês? Gente, é dúvida, a gente não sabe, a gente não consegue se decidir. Então, assim, claro que eu tenho os meus top, né, tops, e ele tem o deles. Agora a gente já tá se acertando, mas até o 2º trimestre a gente não tinha se acertado em nada. E esse ultrassom foi muito bom, porque além da gente ter conseguido ver o sexo que eu precisava saber, gente, porque no 6º mês eu ia pros Estados Unidos fazer um enxoval do bebê, e aí eu precisava saber o sexo mesmo. Antes eu não tava nem um pouco interessada, mas a partir do momento que a gente vai viajar pra um outro país, é muito mais fácil você saber, né, o sexo do bebê pra conseguir fazer o enxoval. E eu tinha uma vontade, assim, uma vontadinha que fosse um menino. Eu ia amar se fosse uma menina, mas eu queria no fundo que fosse um menino. Não sei, gente, eu sempre sonhei em ter 2 nenéns, né, 2 gravidez, e a primeira fosse de um menino e a segunda de uma menina. Sempre sonhei. Então por isso mais que eu queria. Mas se viesse uma menina eu ia ficar super feliz também. Mas nesse ultrassom, em fevereiro, no finalzinho de fevereiro, a gente teve certeza do sexo e aí a gente pôde ir pra Orlando, né, e fazer um enxoval bem certinho com as cores, bem de menininho e coisinhas de menininho, como a gente queria. No 4º mês eu comecei a fazer academia. Sim, muita gente critica e fala, meu Deus, não pode fazer nada na gravidez, só hidroginástica, yoga e sei lá o que. Não, gente, eu fiz academia do 4º mês até mais ou menos o 7º mês. Eu amava fazer academia, a gente destrancava o meu nariz, eu que tenho rinite, né, destrancava de uma maneira perfeita. Eu adorava fazer academia porque eu saía de lá super disposta. É bem estranho, né, a gente vai fazer exercício e a gente volta mais disposta do que a gente foi. Comecei a fazer hidroginástica também. E o bebê nessa época ele mexia pouco, ele só mexia depois da academia quando eu deitava. Tipo assim, eu saía da academia, tomava um banho e me deitava. Aí ele se mexia. Eram os únicos momentos que ele se mexia muito pouco. O contrário de agora, né? Que agora ele não para, nossa, ele não para um minuto. Eu sento ou deito, ele já tá mexendo. E é engraçado, porque até nos ultrassons, gente, eu comi um monte de chocolate antes de fazer os ultrassons pra ver, né? Pra ver como é que tava o bebê e tal, pra ele se agitar bastante. E ele não se agitava, gente, era muito estranho. Lá perto do 6º mês começou a acontecer uma coisa comigo, que foi a barriga começar a pesar. Do nada, eu tava super bem, super feliz, minha barriga começava a pesar, começava a me dar uma falta de ar e as pernas amolecer. E eu ficava assim, ai meu Deus, o que é isso, né? Tinha que sentar, mas eu sentava, já parava. Depois minhas amigas me falaram que isso era como se fosse um exercício de contração, um negócio assim que o bebê tá se preparando para as contrações reais, então seria uma contração falsa, assim. Quando eu tava fazendo enxoval em Orlando, eu cheguei a passar mal numa loja, não passar mal, né, mas sentir essa perna mole, a barriga pesada, assim, bem pesada. Eu não sentia como se fosse uma contração, assim, ela dura, mas eu sentia ela pesada e eu cheguei a ter que sentar, assim, no chão da loja e só respirar fundo e esperar, e aí eu continuava fazendo as compras normalmente. Eu continuei tendo palpitação, raramente, mas
a azia voltou, gente. A azia tinha parado e lá pelo 6º mês ela voltou. Se eu comesse pizza, se eu tomasse café, eu sabia que me dava azia. Então, dependendo da comida. Mas assim, nada de grave, gente, eu não posso reclamar dessa azia, não era uma azia desesperadora. E era sempre quando eu ia deitar pra dormir, só. Durante o dia eu não tive azia. E a partir do 6º mês foi que o bebê começou a mexer de verdade, sem parar, a todo momento, como eu falei pra vocês. Principalmente quando eu como doce. Agora mesmo ele acabou de mexer. Gente, ele mexe demais. E logo que a gente voltou de Orlando, a gente começou a fazer a decoração do quartinho. Aqui onde vocês estão é o quartinho, que eu vou mostrar pra vocês a decoração do quarto. A gente fez quase tudo sozinho, mandou fazer algumas coisinhas, mas assim, ó, tá ficando a coisa mais linda. Bem diferente, nunca vi um quarto assim desse jeito de bebê, né? É um quarto meio de bebê, meio de não de bebê, não sei explicar. Espero que vocês gostem, vou mostrar pra vocês depois. No 6º pro 7º mês foi uma época muito boa com relação a sono. Eu ainda não tive problema de sono, minha barriga não me incomoda ainda, mas no 6º e no 7º mês eu não acordava pra fazer xixi nunca, gente, era perfeito, porque eu conseguia dormir e no outro dia eu acordava no horário certo, sem ter essas interrupções de ter que ir no banheiro toda hora. Enquanto no 1º trimestre meu intestino tava solto, tava super bem, eu tava super feliz, no 2º trimestre ele voltou a trancar. Normal, né? Toda grávida sabe, todo mundo que é mãe sabe que na gravidez o intestino tranca um pouco. O que mais me incomodou e me incomoda na gravidez é essa dor que eu falei pra vocês que eu tenho nas costas, na altura do sutiã. Eu não tenho dor na lombar, como muitas mulheres reclamam, muitas mulheres grávidas reclamam. Gente, é quase toda noite dor, é mais do que azia, é mais do que qualquer coisa, eu tenho dor aqui. É um saco, gente. Mas eu não posso reclamar, porque como eu falei pra vocês, a minha gravidez tá muito boa, assim... Eu tô amando cada momento, cada segundo. É aquela coisa de ressignificar a dor que você tá sentindo, né? A dor que você sente na gravidez não é uma doença, você tá gerando uma criança, então teu corpo tá se preparando inteiro pra gerar essa criança, pra depois parir essa criança. Então esse ressignificar a dor é que me deixa tranquila, porque apesar de às vezes eu sentir uma azia mais forte, eu sentir um cansaço mais forte, gente, eu durmo demais mesmo. Na gravidez eu só penso em dormir. Eu já era dorminhoca. Na gravidez, gente, pelo amor de Deus, é só o que eu quero fazer da minha vida. Eu penso assim, eu tô gerando uma criança, então não é uma doença, eu não tô doente, eu tô gerando uma vida dentro de mim, então não tem coisa mais gostosa, gente. E aí a dor eu encaro e vivo e tá tudo bem, não tenho nenhum problema e não tenho o que reclamar. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado de saber como é que foi meu 2º trimestre de gravidez. Deixem aí nos comentários se você é uma gravidinha e conta pra mim quais são as semelhanças e as diferenças do que vocês têm passado na gestação de vocês. Se inscrevam no meu canal, me sigam em todas as redes sociais, eu sou Blog da Rê com H no final em todas elas. Vejo vocês no próximo vídeo.